vejam, uma das grandes novidades, talvez, né, Mário, da lei, seja a figura da medida protetiva, com a qual a gente está relativamente familiarizado no caso da violência contra a mulher. Agora a gente tem aqui essa salutar medida, e finalmente, né, presente no ordenamento, de proteger a criança ali em situação de violência doméstica. Então, por exemplo, né, alguns dispositivos aqui. Artigo 15, inciso 4, fala daquela apreensão da arma, uma arma legal, numa situação de violência doméstica, em que o juiz vai falar, arma é ilícita, lógico, o cara vai responder por porte, por posse, conforme o caso. Agora, houve uma violência doméstica, mas aquele cara, eu tô vendo aqui no sistema que ele tem uma arma em casa. Busca essa arma, porque a gente que trabalha com homicídio sabe que o homicídio começa ali com uma vez de fato, com uma ameaça, com uma discussão, e acaba desembocando muitas vezes numa tragédia, né, de maior volume, por assim dizer. Então, pega a arma, não deixa a arma lá não. Artigo 16, pode ser feito o pedido sem, inclusive, a oitiva da MP. Aí no parágrafo 3º, tem uma situação ali de pedido de medida protetiva em que a própria vítima, olha que disposição interessante, o próprio menor pode pedir as medidas, aí nesse caso já tem que ser ouvido do Ministério Público, mas a própria criança às vezes, né, porque depende em grande medida do responsável, mas ali a gente tem a previsão em que a própria pessoa menor ali de 18 anos pode requerer essa medida. Os artigos 20 e 21 vão trazer ali o rol de medidas que obrigam o agressor e que protegem a vítima, num paralelo claro com a Lei Maria da Penha, né? As situações ali que são previstas. Uma nova hipótese de prisão preventiva, o Mário até já falou sobre isso no Instagram da Liga Criminalista, no perfil dele, né, Mário? Artigo 21, inciso 3, estou correndo aqui que a gente tem bastante coisa para falar, né? E já te passo a palavra. 21, inciso 3, tá? E o artigo 17. Vejam, não há previsão da prisão de ofício nesta lei, tá? Agora, a ratio decidente do recurso em habeas corpus 145255, que o STJ julgou recentemente, diz o seguinte: uma lei especial prevê prisão preventiva de ofício pelo juiz. A lei geral, a gente sabe que não permite mais, que é o Código de Processo Penal. E aí, aplica-se o princípio da especialidade e o juiz pode prender de ofício? Na Maria da Penha, o STJ definiu que não é só a vada lei ser específica que vai quebrar a máxima do sistema acusatório, permitindo ao juiz sair prendendo de ofício. Ele tem que ser provocado, ele se mantém inerte até que, né, a parte venha e requeira aquela prisão preventiva. Então, ao que nos parece nesse primeiro momento, esse raciocínio, essa ratio decidente desse recurso habeas corpus, 145255, vai ter reflexos também aqui, no sentido de não ser possível, né, praticar ali uma prisão preventiva de ofício. Agora, a medida protetiva de ofício, né, Mari? Esse vai ser o nosso próximo tema aqui. E aí, será que o juiz pode ou não pode? Eu já vou, né, passando a palavra aqui para o Mário, porque essa é bucha. Então, dentro das medidas protetivas, a gente já tinha, né, algumas diretivas na 13.431, agora, né, ficou muito claro nessa 14.344 que a gente está abordando. A gente já tinha algumas decisões judiciais que importavam aquela ideia da Lei Maria da Penha para atender também as crianças, mas era um exercício, né, de adaptação da legislação, já que a gente tinha uma lacuna, e dizia, às vezes não é o caso de uma preventiva. O que precisa é afastar o possível agressor, porque às vezes, né, a gente trabalha com juízo de probabilidade. Ontem mesmo, a minha última decisão de sair do fórum à noite foi nessa linha de raciocínio. Eu preciso uma medida nesses termos, ou eu posso resolver a situação de risco, uma probabilidade. Peraí, se ele pratica agressão contra aquela criança, a gente tem que, não estou dizendo que ele vai ser condenado, se, né, probabilidade, mas existe o risco, existe fumaça. Então a gente tem que cuidar, porque como que fica essa criança se o Estado abrir mão de tutelar os seus direitos e deixá-la exposta a uma situação de risco que pode estar acontecendo. A gente está trabalhando com probabilidades, não é uma sentença onde eu busco uma altíssima probabilidade. Agora também eu posso cercear completamente, né, porque o laudo até depois eu vou comentar aqui, que eu acho que é o Rubens, né, alguém comentou aqui, o Rodrigo, sobre a situação dos laudos, depoimentos, são coisas diferentes, né, como o Rodrigo apontou aqui, são coisas diferentes. Mas nesse caso foi feito um laudo psicológico oficial pela equipe técnica do judiciário, e a criança quer ver o pai, ela chora porque o pai não fala mais com ela, a medida já está há vários meses, ou seja, já é estranho, né? Porque se a criança realmente estivesse sendo vítima, às vezes não estaria passando por isso.
Mas pode ser e ela não está entendendo, e ela não deixou de gostar do pai porque aconteceu alguma coisa. Isso vai depender da instrução. Mas não dá para a gente, então, possibilitar um contato virtual para que a criança possa falar com o pai, saber. Uma criança pequenininha, ela não tem essa noção, ela acha que foi abandonada. Ela é vitimizada de novo, né? Como foi questionado aí também no chat, sobre a vitimização, uma vitimização secundária. O exagero de perguntas, ficar ouvindo a criança, ouve de novo, diz para mim, conta para mim, grava aqui, fala ali. Está errado, não pode. O ideal é me conta e assunto encerrado. A partir dali, com situações técnicas. Tem a escuta especializada na polícia, pode ter, o ideal é que tivesse só o depoimento, né, uma cautelar para a produção antecipada desse depoimento, mas às vezes o volume não permite que seja feito isso o tempo todo. Então, também não ficar batendo na tecla o tempo todo. Todo mundo que vai falar com a criança pergunta, conta pro tio como é que foi. Não, grava aqui. Cara, tem processo que chega a dar pena da criança, e não é por mal, às vezes. As pessoas, né, os responsáveis querem fazer, demonstrar, vamos coletar prova, mas já tem, a criança já foi ouvida, não precisa ficar ouvindo ela o tempo todo, né, fazendo ela revisitar aquela situação sofrida. E aqui, quanto à concessão de ofício, no caso da prisão, eu também já, se buscar aí para trás na Liga ou no meu Instagram, vai ver que também já defendi essa visão do STJ, ainda que a Maria da Penha seja especial, mas a mudança do sistema acusatório cobrado no pacote anticrime é para mudar todo o sistema, não é para mudar a regra geral e as especiais ficam. Não, me parece que não foi essa a ideia do legislador, e o STJ vem com essa linha de raciocínio. No caso da medida protetiva, eu acho que, concordo com o Fabrício, é o mais polêmico. Qual que é a tendência? A tendência é que possa, de ofício. Inclusive, o que acontece? Esse de ofício, assim, de ofício em relação a quem tem capacidade postulatória, né? Que teria que ter o delegado, o advogado, o promotor, a defensoria, alguém provocar o juiz. Não necessariamente uma parte do processo, mas poderia ser, por exemplo, o conselho tutelar poderia provocar o juiz, e o entendimento da lei é que sim, pode provocar o juiz. O delegado, óbvio. O promotor, um advogado contratado pela família da vítima, sim. Então, está havendo algum tipo de provocação. Então, só por aí já alguém instigou o judiciário, não é que o juiz saiu por aí pela cidade procurando situação de risco para dar medida protetiva, né? E outra, na medida protetiva, são situações menores, né? A prisão preventiva é a máxima delas. É aquela que vai privar o cara de liberdade, ele vai ser trancado. Ou seja, aqui é uma situação bem grave. Aqui eu tenho que cuidar mais ainda. Agora, aquela medida protetiva, às vezes, diz, você, pai, vodrasto, tio, vizinho, seja lá, você não pode mais falar com a menina. Se afaste da menina, porque a situação de risco existe. A gente tem uma probabilidade, não precisa ser tão grande, probabilidade. Então, se afaste até que a justiça dê a sua definição. Pai vai ter que pagar alimentos, vai ter que ajudar em casa e sair de casa, porque a situação aí preocupa. Para não precisar chegar numa prisão, vamos tomar outras medidas para precaver a criança sem precisar chegar numa tão drástica que é uma prisão preventiva. Então, me parece que essas medidas são extremamente eficazes, porque evita, às vezes, o cara perder o emprego, passar pelo constrangimento de uma prisão e, ao mesmo tempo, garantir a idoneidade, né, a moral, psicológica, física dessa criança, porque ali está no começo, a gente não sabe se realmente foi, se não foi, né? Olhar para trás depois é fácil, né? Lá na sentença, diz, mas teve com medida protetiva, teve isso, aquilo, agora não ficou provado, mas lá no começo e daí? E se era verdade? Se realmente a menina vinha sendo abusada, o menino vinha sendo abusado, ninguém fez nada. Pensa a cabeça dessa criança. Eu contei para a mãe, eu contei para lá na delegacia, ninguém fez nada. Eu continuo aqui com o agressor, continuo tendo que olhar para ele, sendo ameaçado, né? Então o Estado tem que, à medida que ele tem esse monopólio da força do Estado de aplicar o direito, ele tem que fazer valer também, para dizer, vítimas, fiquem tranquilas, a gente vai colocar, né, as coisas no lugar e vamos tentar resolver. E se puder, né, não prender antes de uma situação mais comprovada, melhor. Claro que às vezes não tem jeito, mas melhor. Perfeito. E aí, no mundo ideal, o órgão vai provocar rapidinho, o juiz vai decidir rapidinho e tá tudo certo, nem precisa agir de ofício. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, estruturas e estruturas que a gente tem Brasil afora, né, Mário? Então,
a meu ver, é uma das questões mais polêmicas aí, e diferentemente da preventiva, também há, num primeiro momento, e visando essa proteção integral, talvez seja o caso de você aceitar, né, a atuação de ofício por parte do Poder Judiciário.